Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar usando aqui a linha Raiz Artesanato. Ela tem aqui, ó, 500 metros, 288 de tex e pede a agulha 2 a 3 milímetros. Eu vou usar a número 2, mas você pode usar aí a linha da sua preferência. A cor dela é 0,96 e corresponde à cor telha, tá? Então, nós vamos precisar trabalhar com múltiplos de 44. Você vai medir aí o seu busto e vai fazer correntinhas de 44 em 44 até que dê a sua medida. Eu vou fazer uma pequena amostra e depois eu vou trabalhar na peça normal, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e quando eu tiver a minha amostra, as minhas correntinhas prontas aqui para a amostra, eu retorno aqui com você. Vou fazer assim, ó, 44 mais 44 e é uma conta fácil de fazer, tá, gente? De todo modo, eu deixei a tabela aí no início do vídeo. Então, vamos lá e você segue aí direitinho os pontos e depois continuaremos na peça normal. Então, terminei aqui, fiz para minha amostra 88 correntinhas. Vou virar minhas correntes aqui do lado certinho, né? E vou fechar na primeira correntinha de início com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou laçar a agulha 2 vezes e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos duplos, completando 3 pontos altos duplos nessa primeira correntinha onde eu subi as 4 aqui, ó. Laço a agulha 2 vezes, vou na próxima correntinha, faço mais 3 pontos altos duplos. Aqui eu já tenho 2 e aqui eu completo 3. Vou na terceira correntinha, faço a mesma coisa. 3 pontos altos duplos. Vou na quarta correntinha novamente, 3 pontos altos duplos. Então, aqui eu já tenho, ó, 3, 6, 9, 12. Preciso de mais 2 pontos altos duplos. Eu vou laçar a agulha 2 vezes, vou na próxima correntinha, que é a quinta, e faço os 2 que faltam para completar os 14 pontos altos duplos. Então, ficou na primeira correntinha 3, na segunda 3, na terceira 3, na quarta 3 e na quinta 2, né? Então, ficamos com 14 pontos altos duplos. Vou fazer aqui 2 correntes. Vou laçar a agulha e vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos, gente. Ó, lacei a agulha só uma vez e venho na nona correntinha, depois dos 14 pontos altos, e faço um ponto alto, 2, 3 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim, ó. Faço 2 correntinhas e vou pular novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Só que aqui eu laço a agulha 2 vezes e vou repetir o que fizemos lá no início. Na 9ª correntinha, depois do leque, eu faço 3 pontos altos. Na próxima correntinha, mais 3 pontos altos. Nós teremos que ter 14 pontos altos divididos entre 5 correntes. Então, na primeira eu faço 3, na segunda 3, na quarta 3, ou na terceira 3, na quarta 3 e na quinta eu faço só 2 pontos altos duplos. Então, aqui eu já tenho 9. Vou para a quarta correntinha, faço mais 3, fico com 12. E vou aqui para a quinta correntinha e fico com 14, porque aqui na quinta eu faço só 2 pontos altos duplos para completar os meus 14 pontos altos. Faço 2 correntes e vou pular as 9 correntinhas novamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pular 8 e na 9ª eu faço o leque, tá? Então, vamos fazer isso até chegar lá no início. Então, fiquei aqui, olha, com 4 grupos de 14 pontos altos, né? E 4 de leques. Você tem que ter no final números pares para a gente dividir lá no final a parte da frente e a parte das costas. Então, terminei aqui o meu último leque. Aqui eu tenho as 9 correntes. E fiz 2 correntinhas aqui. Vou prender na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente e vou voltar no mesmo espaço, olha. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui fica sendo o nosso início, tá bom? E eu vou pôr aqui no início o meu marcador. Você marca aí com um alfinete, com uma linha, com um marcador, do seu jeito aí, tá? E vou fazer, olha só, foi aqui, ó, na quarta correntinha. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. E no final aqui, eu vou ter 14 pontos baixos. Por quê? Eu vou fazer um ponto baixo sobre cada um desses pontos altos duplos, tá? Aqui eu vou fazer 3 correntes, ó, 2, 3, e vou repetir leque sobre leque. Três correntes, vou de novo repetir os 14 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto duplo da carreira anterior. Então, nós vamos seguir assim até chegar lá onde
eu pus o marcador, tá? Então, fiz aqui o meu último leque e 3 correntinhas. Vou tirar o marcador que está aqui no início. Lembra que eu fiz uma correntinha, né? Fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou aqui no início, ó, onde eu fiz a correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto baixo, que é o segundo, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Então, aqui fica novamente sendo o início, sendo que eu pulei o primeiro ponto alto. Então, tínhamos 14 pontos baixos e nessa carreira nós teremos 12, porque vamos diminuir o primeiro e o último, tá? Então, fiz aqui a correntinha, vou passar meu marcador. E vou seguir até o penúltimo ponto alto, fazendo pontos baixos. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, agora nessa carreira, nessa terceira carreira, nós ficaremos com 12, né? Ó, 1, 2, 3 carreiras. Vou fazer novamente as 3 correntes e repetir leque sobre leque. Eu tô fazendo aqui no meio do leque com 2 correntes, mas você pode fazer com 3, depende da sua linha, tá bom? 3 correntes e vou novamente, ó, pulo o primeiro ponto baixo e vou trabalhar do segundo até o penúltimo. E aí eu volto para darmos início à quarta carreira, tá bom? Terminada aqui a terceira carreira, ó, fiz o último leque, as 3 correntes, e aqui na correntinha onde está o marcador, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, vou até o próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. Vou pôr o marcador aqui naquela correntinha, que vai ser o nosso início. E nessa carreira nós ficaremos com 10 pontos baixos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, não fizemos o primeiro e não faremos o último, tá? Aqui eu vou fazer 3 correntes e aqui no meio do leque eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui eu vou aumentar as correntinhas para 3 correntes. Se você tiver feito desde o início 3 correntes, não precisa aumentar mais, tá? Então, aqui, ó, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes no meio do leque, 3 pontos altos, 3 correntes, e vou seguir fazendo a diminuição aqui, ó. Pulo o primeiro ponto baixo, vou no segundo, no terceiro, no quarto, e aqui eu vou ter 10 pontos baixos. Pulei o primeiro e não farei o último, tá? Então, vamos seguir assim até chegar lá
no marcador, na próxima carreira, teremos um aumento. Então, aqui o trabalho já começou a fechar, olha. Vou aqui, ó, fiz o último leque, as 3 correntes, vou tirar o marcador e vou nessa correntinha onde estava o marcador, faço um ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. E aqui nessa carreira nós teremos 8 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8, diminuindo um ponto de cada lado. Vou marcar aqui o início. Vou fazer 3 correntes, vou laçar a agulha e aqui dentro do leque eu vou fazer 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço do quarto leque, da quarta carreira, olha. Então, ficamos assim, essa é a nossa quinta carreira. Ficamos com 8 pontos baixos, repetimos as 3 correntes e fizemos um leque meio na carreira anterior. E vou seguir dessa forma, 3 correntes, pulo o primeiro ponto baixo e faço pontos baixos até o penúltimo, ficando aqui com 8 pontos baixos. As 3 correntes e no próximo leque, um leque e meio, tá? São 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. E vamos seguir dessa forma, né, até chegar aqui no início, tá? Então, cheguei aqui ao final da nossa quinta carreira. Fiz aqui um leque e meio, 3 correntes e vou fechar onde tá o marcador. Aqui nessa correntinha, fecho com ponto baixíssimo, vou até o próximo ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo novamente, subo uma corrente, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo, e aqui no próximo ponto baixo, outro ponto baixo. Nós teremos nessa carreira 6 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 4, 5 e 6. Vou aqui, ó, naquela correntinha que eu fiz e vou pôr o marcador que vai ser o nosso início, tá bom? Faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes agora nessa sexta carreira, tá? E vamos repetir o leque. O leque, no primeiro espaço de 2 correntes, teremos um leque completo, que são os 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Agora teremos 3 correntes, 1, 2 e 3, e no próximo espaço,
do outro leque, nós teremos outro leque completo, tá? Dois. Ficando assim, olha. Faço aqui as 4 correntes que eu aumentei, né? Olha, 1, 2, 3, 4. E vou pular o primeiro ponto baixo, vou no próximo. Faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo o segundo, no próximo terceiro, no próximo quarto, no próximo quinto e no próximo o sexto, deixando um de cada lado sem fazer, tá? Faz as 4 correntes e vai repetir isso aqui, ó. Esses 2 leques nos espaços anteriores. Então, tínhamos um leque meio na carreira anterior. E aqui nessa sexta carreira, nós teremos os 2 leques, um em cada espaço, separados por 3 correntinhas entre eles. Então, é só repetir isso aqui até chegar lá no finalzinho, tá? Fiz aqui os meus últimos 2 leques, 3 correntinhas. Vou tirar o marcador. Vou prender nessa correntinha onde estava o marcador com um ponto baixíssimo. Vou até o próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Deixei o último, ó, o primeiro e o último sem fazer. O primeiro prendi com ponto baixíssimo, né? Então, aqui nessa carreira, que é a nossa, vai ser a nossa 7ª carreira, eu tenho aqui 4 pontos baixos. Vou marcar aqui o início. Vou seguir aqui com as 4 correntes. Vou laçar a agulha e vou repetir os leques. Quer dizer, o leque, né? No primeiro espaço, ó, vou fazer aqui agora 3 correntinhas no meio do leque. Então, assim, ó. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Mas, dependendo da sua linha, você pode fazer até mais, tá? Eu vou fazer, desculpa, gente, 3 correntes e prender aqui no meio dessas 3 correntes com um ponto baixo. Faço novamente. 3 correntes e vou repetir o leque. Que agora eu aumentei o meio dele, fazendo 3 correntes. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, faço 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim, dessa forma aqui, olha. Faço as 4 correntes, 4, pulo o primeiro ponto baixo, vou no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, no quarto, um ponto baixo e no quinto, um ponto baixo, ficando aqui com 4 pontos baixos. E no próximo, que é esse aqui, ó, nos próximos leques, eu vou repetir o que fiz aqui nesse primeiro, tá? Você vai fazer as 4 correntes e repetir.
Então, fim da 7ª carreira, já fiz os leques separados aqui, ó. Fiz as 4 correntes, vou tirar o marcador e vou fechar essa 7ª carreira aqui na correntinha, aquela correntinha de início com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. E faço aqui deixa eu ver aqui, gente. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixo. Eu tenho que ver aqui se tá certo, né? Aqui eu tenho 4, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos, ó. Fechei na correntinha com um ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente no mesmo espaço, um ponto baixo, no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui eu fico com 2, porque diminuí o primeiro e diminuo o segundo. 2 pontos baixos nessa 8ª carreira. Faço aqui as 4 correntes, vou continuar com 4. Se o seu não der, você pode pôr 5, tá? Vou repetir leque sobre leque. Três pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim, olha. Agora eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no próximo espaço de 3 correntes, prendo com um ponto baixo. Agora eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou prender no próximo espaço de 3 correntes com um ponto baixo. Subo 3 correntes e vou repetir leque sobre leque. Três pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço aqui as 4 correntes e vou aqui onde eu tenho os pontos baixos, ó. Vou pular o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro, ficando aqui só com 2 pontos baixos. Novamente, as 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou repetir o que fizemos aqui atrás nos leques, o que fizemos aqui, olha, nessa 8ª carreira, tá bom? Então, cheguei aqui ao final da 8ª carreira e vou fazer aqui as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou tirar o meu marcador e vou fechar com ponto baixíssimo na correntinha onde estava o marcador. E agora, se você quiser, você pode cortar o fio e já iniciar aqui, tá? Ou você vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar no meio do leque. Eu gosto de cortar o fio e seguir, né? Mas eu vou fazer dessa forma para vocês, tá? Eu não gosto que engrossa assim a linha, não. Então, vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no meio do leque, ó. Fiz um ponto baixíssimo a partir do segundo ponto baixo. E seguir caminhando. Aqui no meio do leque, você faz um ponto baixo e 2 correntes que ficam equivalentes a um ponto alto. E faz mais 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando aqui com 3.
tá? Então, aqui vai ficar sendo o início da nossa carreira, tá bom? Só 3 pontos altos nesse espaço. Aqui eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou laçar a agulha, vou pular esse espaço aqui de 3 correntes, vou pular 2 correntes. Você pode fazer aqui na terceira um ponto alto, 5 correntes, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, e um ponto alto no mesmo espaço. Então, aqui eu fiz na terceira correntinha aqui do meio, ó. Os 3 pontos altos, 5 correntes, pulei o espaço de 3 correntes, pulei 2 correntes desse segundo arco, aqui nós temos 5, né? Então, fui na terceira, fiz um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Eu fiz na terceira corrente, mas se você quiser, pode fazer aqui por baixo mesmo, tá? Eu vou pular, vou fazer 5 correntes, pular esse espaço e repetir o leque. Repetir o leque não, repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha e vou repetir aqui o mesmo que fizemos lá do outro lado. Nós fizemos só 3 pontos altos. Ó, vou laçar a agulha e aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Laço novamente a agulha e vou vir aqui, ó, direto para esse leque e fazer 3 pontos altos. Então, venho aqui no próximo leque, 3 pontos altos. Ficando assim, olha. Agora não dá para eu pôr mais aberto porque o trabalho já está fechando, tá vendo? Então, vamos aqui, 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Pulo esse espaço de 3 correntes, pulo 2 correntinhas aqui do segundo espaço de 5 correntes, vou na terceira, faço um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto no mesmo espaço desse último ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou no próximo espaço do leque e faço 3 pontos altos. Olha só, ficando assim, olha. Faço aqui 2 correntes e vou no próximo leque, faço mais 3 pontos altos. 5 correntes, 3, 4 e 5. Pulo o espaço de 3 correntes depois do leque, pulo 2 correntes aqui nesse arco de 5 correntes, vou no terceiro, faço um ponto alto, 2, 3, 4 e 5 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, nós vamos seguir essa nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona carreira dessa forma. Então, fiz aqui os últimos 3 pontos altos da nona carreira. Vou tirar aqui, ó, o meu marcador. Ó, fiz os 3 pontos altos e 2 correntes. E vou fechar na terceira correntinha aqui do início com um ponto baixíssimo, tá? Então, gente, deixa eu ver como eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou voltar aqui, desmanchar aqui, não vou prender com ponto baixíssimo, tá? Vou voltar, desmanchar,
vou laçar a agulha e vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto, ó. Lacei a agulha, passei na terceira correntinha, faço aqui um ponto alto, tá bom? Então, encerrada aqui a 9ª carreira. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, vou laçar a agulha, vou voltar no mesmo espaço aqui, ó, e fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer aqui 3 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Vou fazer aqui 1, 2, 3, deixa eu ver se são 3 mesmo, gente. 3 correntes, vou laçar a agulha 2 vezes e vou aqui, ó, naquele ponto V que fizemos na carreira anterior. Aqui dentro. E vou fazer 14 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficando assim, olha. Em todos os pontos V, você vai fazer isso, 14 pontos altos duplos. Faço aqui as 3 correntes e vou aqui onde eu deixei 2 correntinhas depois desses 3 pontos altos e vou fazer o leque. Gente, aqui é equivalente a mesma coisa, aliás, da primeira carreira que fizemos, tá? Só que aqui eu ponho 3 correntes. Aqui eu aumentei um pouco, já deixei 3 correntes direto no leque, tá? Faço as 3 correntes e vou repetir os 14 pontos altos duplos. Então, eu vou ensinar só até aqui, porque o resto você vai repetir olhando essa primeira carreira, a segunda, a terceira e a quarta. Na quinta já temos aquele aumento, olha, tá? Então, essa parte aqui são esses pontos aqui, ó, iniciando esses pontos. E essa equivale a essa aqui, tá bom? Então, você vai fazer aí o seu trabalho até chegar embaixo do seu braço e eu retorno com o trabalho, o trabalho normal. Prestem atenção na tabela de contas que eu deixei aí para vocês, tá? Para os motivos darem números pares.